Por fim, eu vou demonstrar o teorema da desigualdade do valor médio de uma forma diferente, usando funcionais lineares. O Elon, no livro que a gente adotou, faz diferente, mas eu acho que assim eu já vi em algum lugar. Eu espero que esteja certo. Se estiver errado, vocês me avisem. Certo? Olha só. A gente vai... Na verdade, você pode pensar em RP, RQ, não tem problema nenhum, ok? Mas eu queria colocar desse jeito aqui. A gente tem uma função f definida num aberto de um espaço vetorial normado E, que vai num espaço vetorial normado F. Essa função não precisa ser contínua nesse aberto, nada disso. Ela precisa ser contínua num determinado intervalo. Então eu peguei dois pontos ali em ômega, de modo que esse intervalo todo esteja lá dentro de ômega. E aí eu preciso que a função seja contínua aí em cima desse intervalo, ok? E que ela seja diferenciável no interior desse intervalo, ok? Bom, a primeira coisa é, apesar de, né, a gente não precisar de continuidade em toda a ômega, né, quando a gente fala de diferencial num ponto do intervalo, esse ponto precisa estar num aberto. Né? Por isso que a gente já pega aqui um conjunto aberto, porque mesmo em cima do tal intervalo, aqui em cima do tal intervalo, quando a gente fala da derivada, a derivada tem várias direções, né? Então, o fato desse carinha aqui ser aberto é importante para isso. Em volta desse ponto, a gente precisa saber o comportamento da função f, né? Na verdade, a gente está falando da derivada, então a gente está falando do comportamento ali próximo do ponto, em várias outras direções, não só na direção desse segmento, certo? Bom, então essa função f satisfaz isso tudo. E mais uma coisa, esse contradomínio ali, ele vai ter que satisfazer também uma hipótese para a gente poder fazer essa demonstração. Eu vou preencher ali depois, ou talvez só falar, porque vai dar um pouquinho de trabalho de escrever. E aí a conclusão é a mesma do teorema da desigualdade do valor médio que a gente já fez de RP para RQ. Na demonstração, eu vou usar a desigualdade do valor médio de R em R, que é facinho de demonstrar. A gente já fez aqui num vídeo, você já viu também em análise 1, certamente. A gente vai precisar da desigualdade do valor médio quando é de um aberto de R em R. Certo? Bom, então, primeira coisa, uma coisa que eu queria falar. Lá em RP, RQ, né, a gente tem o produto interno. E aí, esse carinha aqui, ó, se eu pegar um ponto qualquer, eu não vou nem chamar de A, porque ali eu já estou chamando de A. Mas se a gente pegar um ponto qualquer x, dividir pela norma de x, e fizer o produto interno disso, por exemplo, com x, isso daqui dá norma de x, né? Desde que x seja um vetor diferente de zero, né? Senão isso aqui não existe. Então, eu peguei o vetor x, normalizei ele, quer dizer, transformei ele num vetor de tamanho 1. Quando a gente faz o produto interno com x, dá a norma de x. Certo? E quando a gente faz o produto interno com um outro cara e um y, isso aí é menor ou igual que a norma de y. Isso é uma tal de uma desigualdade, acho que de Schwartz. Se não me engano, é desigualdade de Schwartz. Se você pensar que o produto interno é norma desse vezes o cosseno do ângulo, né? O cosseno do ângulo é menor ou igual que 1. Então isso aqui sempre vale, né? Norma desse é 1 vezes a norma desse vezes o cosseno do ângulo. Então pode ser menor ou igual que y, esse carinha aqui. Certo? Bom, isso é o que a gente vai precisar, na verdade. Na verdade, nem é isso, eu vou falar mais um pouco. Mas a ideia disso aqui é o seguinte,
Quando você faz o produto interno de dois vetores, se esse aqui tem norma 1, esse aqui é um vetor V de norma 1, norma de V igual a 1, mas ficou feio. Quando você faz o produto interno de V com outro vetor W, o que você está calculando é o tamanho dessa projeção aqui. Então você está projetando esse cara e olhando esse tamanho. Só que é um tamanho com sinal. Se você não quiser o sinal, você tira o valor absoluto, certo? Isso é um tamanho com sinal. Então, o que está escrito aqui é que o tamanho da projeção de y em x, nessa direção de x, é menor ou igual que o tamanho de y. Né? E o que está escrito aqui é que a projeção de x na reta dele mesmo, né? Na direção dele mesmo, é o próprio tamanho de x, certo? Então, a gente tem isso aqui. Eu vou generalizar um pouquinho, porque... Deixa eu apagar que está um pouquinho. A gente pegou um x aí e... A gente pegou esse x e está falando nesse carinha aqui. E no fundo, a gente na verdade está pensando numa função psi que sai de f e vai em R, que pega um y qualquer e faz o produto interno. Eu não sei porque que eu não estou botando ponto no produto interno. Faz o produto interno. Normalmente eu escreveria isso assim, né? Produto interno assim. Então, a psi, ela faz isso daqui. E o que a gente discutiu agora há pouco é que essa π, ela tem duas propriedades. Uma delas é que psi de x é igual a norma de x. Então a gente pegou um x e construiu essa psi aí. Psi de x é igual a norma de x. E outra coisa é que psi de y, a norma disso, é menor. A norma é o valor absoluto, né? Porque isso é um número real. Esse valor absoluto é menor ou igual que a norma de y. Então, no fundo, o que a gente está dizendo aqui é que psi é uma transformação linear, né? É um funcional linear. Então, psi é uma transformação linear contínua de f em R. E aí, o que está escrito aqui é que na norma de operadores, a norma de psi é 1. O que está escrito aqui... Nossa, está ficando feio de novo. O que está escrito aqui é que a norma de psi é igual a 1. Certo? Então, o que a gente tem quando a gente faz isso daqui, projetar nessa direção, é isso, a norma de psi é 1, ok? É isso que a gente vai precisar para demonstrar o teorema. Para todo x pertencente a f, existe uma psi, que é uma transformação linear contínua de f em R, de norma 1, e tal que psi de x seja igual a norma de x. Então, se f for um espaço desse tipo, o teorema vai valer pela demonstração que a gente vai fazer aqui. A gente já viu que em RP, RQ, né? Se for de RP para RQ, então RQ tem essa propriedade, é só a gente pegar o produto interno, né? E na verdade, isso aqui a gente pode fazer para qualquer espaço que seja um espaço com produto interno. Então, um espaço de Hilbert, um espaço com produto interno, essa demonstração aqui vai valer, certo? E na verdade, essa propriedade aqui tem os chamados espaços de Banach. Quando um espaço é um espaço de Banach, tem um teorema que se chama teorema de extensão de Rambanac, que diz
um dos corolários desse teorema é isso aqui, ó. Para qualquer vetor que você pegar, diferente de zero, você vai conseguir um funcional que satisfaz tudo isso daí, né? Se for igual a zero, você pode botar menor ou igual ali também, porque aí... Bom, bobagem, estou falando demais. Mas então, nos espaços de Banach, que são espaços normados, com mais alguma, que são completos, não interessa muito para a gente. Mas o que interessa é saber, nos espaços de Banach, essa propriedade está lá. Qualquer vetor diferente de zero que você pegar, você consegue um funcional linear de norma 1 que leva x na norma de x. Certo? Eu vou usar isso daí para demonstrar o teorema. Vou apagar de novo isso aqui embaixo, porque tá feio de novo, né? Demonstração. Tá aqui. Demonstração. A gente vai fazer o que a gente já fez em vídeos anteriores, que é o seguinte. Vamos considerar esse carinha aqui, ó, do intervalo 0, 1, em E, que pega T e leva em A mais TV. E aqui de novo, eu vou chamar esse carinha aqui, B menos A, de V. Então, B é A mais V, né? Então, vou pegar de novo essa função φ aí. A gente nem precisa chamar de V, não vou chamar de V, não. Vou deixar assim. T vezes B menos A. E aí, quando a gente faz a composição da F com a φ, a gente tem uma função que sai do intervalo 0, 1, vai nesse carinha aqui, né? Que é contínua aqui no intervalo 0, 1, e ela é também diferenciável no interior desse intervalo 0, 1, certo? E aí, eu vou fazer o seguinte, como a F tem essa propriedade aí, ó, eu vou fazer assim, tome psi, uma função, um funcional linear de norma 1, tal que psi de G de 1, vou botar G de 1, não vou botar logo assim, F de B, psi de F de B menos F de A é igual a norma de F de B menos F de A, certo? Esse carinha aqui é o fulano que está aqui, né? Eu vou apagar lá em cima. Agora, olha só, eu não vou chamar esse cara aqui de G, não. Eu vou chamar esse aqui de G. Aliás, nem sei se eu vou chamar de G. Composta com a φ. Essa aqui agora é uma função que sai do intervalo 0, 1 e vai para R. Essa função ela é contínua, porque ela é composição de funções contínuas, e ele é diferenciável aqui no interior desse intervalo, né? Porque essa composta, quer dizer, a φ é diferenciável, a F é diferenciável, a psi é diferenciável, todo mundo aí é diferenciável, a derivada da psi é ela mesma, a derivada da φ é a derivada da φ é esse B menos A, e a derivada da psi é ela mesma, porque ela é um funcional linear, né? A derivada de uma transformação linear em qualquer ponto é ela mesma, né? Então, a gente pode usar a desigualdade do valor médio aqui. Eu vou chamar esse cara de G mesmo, senão G de 1 menos G de 0,
a norma disso é menor ou igual que o supremo da norma da derivada de g em t. Aqui não é mais nem norma, né? É o valor absoluto. Eu vou deixar a norma, é o valor absoluto. Isso aí é um número real, né? Para todo t aqui no intervalo 0, 1. Então, essa é a desigualdade do valor médio de R para R. Essa função aqui, né? De R para R. Então, a gente já sabe isso daí, porque a gente já fez análise 1. Né? E aí, esse cara aqui, ó, nada mais é do que psi de f de φ de 1. Φ de 1 é b. Então, é psi de f de b menos psi de f de a. A norma, eu estou falando norma, mas é o valor absoluto. Isso é menor ou igual. E aqui, olha só, a derivada desse. Regra da cadeia, regra da cadeia, regra da cadeia. Né? Tem uma derivada, tem uma regra da cadeia com um gradiente e tal, né? Mas a gente não precisa aqui não. Olha só, como a derivada da psi é ela mesmo, então isso aí fica assim, o supremo t pertencente ao intervalo 0, 1, né, da norma. Aí a derivada da psi é ela mesma, então em qualquer ponto, porque ela é linear. Então eu vou botar assim, psi, composta com a derivada da f no ponto φ de t, composta com a derivada da φ em t. E aí, o que a gente sabe é que assim, se a gente estiver usando norma de operadores, isso daí é menor ou igual, aqui em azul, preto, que é mais fininho. Isso aqui é menor ou igual que o supremo para t pertencente a esse intervalo 0, 1, da norma de psi vezes a norma desse carinha aqui vezes a norma da derivada da φ em t. Certo? E aí, a gente tomou essa psi de modo que a norma dela seja 1. Ela nunca aumenta, né? O tamanho dela nunca é maior que o tamanho dos vetores. Por isso era uma projeção, né? Em RP, RQ, era uma projeção. Então, esse carinha aqui é 1. E esse carinha aqui é muito fácil de ver que é B menos A. É a norma de B menos A. Então, terminou o teorema. Isso daqui, ó, do lado de cá é psi, como a psi é linear, de f de B menos f de A. Esse carinha aqui, ele é justamente norma de f de B menos f de A. Então, norma de f de B menos f de A é menor ou igual que o supremo desse vezes esse. Só que esse aqui é norma de B menos A, porque é a derivada dessa função aqui. Né? A derivada dessa função é essencialmente esse vetor. A derivada como transformação linear é a transformação que pega t e leva em t vezes B menos A. Né? E aí a norma de t vezes B menos A é o valor absoluto de t vezes a norma de B menos A. Então, a norma desse operador aqui é isso aqui, ó. Norma de B menos A. Então, fica o supremo da norma desses carinhas aqui vezes a norma de B menos A, que é justamente a desigualdade do valor médio. Certo? Então, a gente resolveu esse teorema usando o que a gente já tinha de análise 1,
porque a gente tinha acesso a esse carinha aqui, olha, um funcional linear. Então a gente transformou um problema de, né, de várias dimensões num problema que sai de R e vai para R. Né? Transformar o domínio em R foi fácil, porque a gente pegou essa φ andando em cima do intervalo. Né? Agora, transformar o contradomínio, a gente fez isso usando um funcional linear. Né? E aí deu isso aqui, ó. Funcional linear aplicado em f de b menos a é menor ou igual que a norma de b menos a vezes o supremo desse carinha aí. Isso aí vale, na verdade, isso aí vale para qualquer funcional linear de norma 1. Né? E aí, essa desigualdade aqui, né, em preto, vale para qualquer funcional linear de norma 1. Aqui eu cortei a norma de norma 1. Sem ser de norma 1, aí eu tenho que botar aqui a norma do funcional linear. Né? Qualquer funcional linear de norma 1, então, satisfaz isso apagando essa norma de psi ali. Né? E o que a gente tem é um espaço onde eu consigo que isso seja exatamente igual a isso daqui. Então, qualquer espaço de Banach, qualquer espaço de Hilbert, qualquer espaço com produto interno, RP, RQ, o espaço das transformações lineares de RP em RQ, por exemplo, né? Então, assim, vários espaços você consegue isso. Na verdade, difícil é você arrumar um que você não consegue. Tem que estudar bastante para você arrumar um espaço vetorial normado onde você não consiga esse tipo de coisa aí. Né? Nos espaços de Banach, é o chamado teorema de extensão de Rambanach. E é isso, tá aqui, está demonstrada a desigualdade do valor médio usando funcionais lineares. A chave é conseguir um funcional linear de norma 1, que o valor dela calculado em f de b menos f de a seja exatamente a norma de f de b menos f de a. Feito isso, o teorema sai usando a regra da cadeia, de um modo bastante simples. Né? Eu vou fazer um desenho para mostrar para você mais ou menos por que isso é natural. Eu falei isso rindo porque matemático adora dizer que as coisas são naturais. E eu olho assim e falo, natural para quem, né? Então você pega um funcional linear, é muito natural. Não sei, né? Perdão. Mas então, olha só, a ideia é assim, a gente tinha lá no domínio os pontos A e B. E aí, ao longo do tempo, a gente com a função φ, a gente foi andando aqui de A até B. Né? E esse caminho φ, o φ é esse caminho aqui. Quando a gente compõe ele com a função f, a gente tem um novo caminho, que é f de φ de t, que é esse caminho aqui, lá no contradomínio. Né? Aqui a gente está andando com velocidade constante, igual a norma de b menos a. Né? A velocidade em termos de vetor é b menos a. E aqui a gente tem uma outra velocidade. Né? A gente está andando aqui com uma determinada velocidade. Né? E aí, a ideia é assim, em cada ponto você tem uma velocidade, mas eu queria olhar a velocidade só aqui, ó, em cima dessa linha reta. Então eu queria imaginar que tivesse tipo uma sombra, né? A gente projeta esse carinha aqui, ó, e vê aqui quem que é essa sombra nesse arame em linha reta aqui. Então você está caminhando lá em cima, tem uma sombra aqui embaixo. Eu vou olhar a velocidade dessa sombra. Qual que é a velocidade da sombra? Aí você pegar a velocidade aqui e projetar nessa linha reta. Projetar é calcular psi. Então você pega essa velocidade ali, calcula psi dela, e o que você vai ter é a velocidade aqui, ó, em cima dessa linha reta aí.
certo? Então, no fundo, a gente está olhando uma função de R em R, certo? E a velocidade dessa φ aí, a gente está olhando só a velocidade da sombra, né? Então, se a sombra não tiver um mínimo de velocidade, você não vai conseguir sair de f de A e chegar em f de B rápido. É isso que é o teorema, né? Então, se você sai daqui no instante t igual a 0 e chega ali no instante t igual a 1, então a sua velocidade aí tem que ser no mínimo f de B menos f de A, né? Essa aqui era a ideia no final das contas, né? Então, norma de f de B menos f de A, como um instante de tempo é 1, é justamente a velocidade média, né? Isso aqui, norma de f de B menos f de A, isso é a velocidade média. E esse carinha aqui, a norma de psi das velocidades, a velocidade é esse carinha aqui, né? F composta com φ, linha. Então, a projeção da velocidade, se você tirar o supremo, né, para todo t de 0 até 1, se você está vendo a velocidade instantânea da sombra, quando você calcula o psi. Então, a velocidade instantânea da sombra, se ela for no máximo um certo tanto, a velocidade média da sombra também perdão, a velocidade média da sombra não vai poder passar esse número aí, né? Então, aplicar essa psi é como se a gente estivesse projetando esse ponto, não só o ponto, mas como também as velocidades. Por isso que é importante que a derivada da psi é ela mesma, né? Então a gente está projetando as velocidades e o ponto, né? E a gente está vendo assim, olha, em cada ponto aqui, se a velocidade não for minimamente rápida, então a velocidade média final também não vai ser rápida, nunca vai poder ser mais rápida do que a velocidade em cada ponto, certo? E aí a gente está com um problema de novo de R em R, né? Porque isso aqui é uma linha reta e essa curva aí ela tem domínio em T, né? Esse cara aqui na verdade a gente esquece, né? Quando faz a composição com a φ, a gente está saindo do intervalo 0, 1, né? E aí está saindo do intervalo 0, 1 e vindo aqui para o espaço vetorial normado F, né? Quando a gente usa a psi, a gente está projetando em cima dessa linha reta e aí de novo a gente caiu numa função de R em R, certo? E o significado dela é esse, você está pegando as velocidades aqui e projetando ela como sendo a velocidade dessa sombra, né? A velocidade da coisa projetada, ok? Então essa é a interpretação que eu tenho desse negócio aí, é por isso que eu acho essa demonstração com funcionais lineares, se é que está certo, eu acho que está certo, mas eu não olhei em lugar nenhum para ver se está certo ou não. Deve ter, se você encontrar, põe num comentário aí e me avisa, certo? Mas eu acho essa demonstração muito natural por conta disso. A gente está olhando a velocidade da sombra numa linha reta. Então, no final das contas, a gente está de R em R, certo? É isso aí.